Gente, para quem não conhece, a Kimberly, ela tem um perfil no Instagram de TO na vida real, né? E ela Isso. posta várias coisas bem bacanas referente à nossa profissão, terapia ocupacional. Ela, nossa, tem muito conteúdo bacana. Então, para quem não conhece, eu acho que já dou uma dica de entrar no perfil da Kimberly, que é bem legal, é bem interessante mesmo. Então, Kimberly, fala um pouquinho de você, fala onde você trabalha, como que é. Introduz aí pra gente um pouquinho da sua vida profissional. Tá. Então, meu nome é Kimberly, eu trabalho atualmente no hospital aqui em São Bernardo do Campo. Inicialmente ele era um hospital pronto-socorro e esse ano estava programada a inauguração do hospital de urgências e já inaugurou, só que a ideia era inaugurar mais para frente, mais para o meio do ano, porém com a vinda do Covid, a gente antecipou essa inauguração para atender essa demanda, então entrei no pronto-socorro geral, agora a gente está nesse de urgências. Faz um mês, agora dia 14 fez um mês que ele inaugurou. Cheirinho de novo. E tudo 100% novo. E a demanda 100% do hospital novo é Covid. Ah, então, além de ser uma novidade, assim, em relação à prática, né, da sua área no hospital agora, também essa questão da pandemia, né, de estruturar todo o departamento, né, o setor de terapia ocupacional para atender também esses pacientes, né? E a gente sabe, né, que eu trabalhei um pouquinho, a minha prática profissional foi no hospital, né? E a gente sabe como é diferente, né? Confeccionar tecnologia assistiva, né? É, fazer um projeto de uma tecnologia assistiva e confecção de órtese num hospital, do que também comparando com uma clínica, uma sala de atendimento, às vezes até no paciente, né? Um hospital exige alguns padrões, né? Algumas regras que a gente tem que seguir, né? Corretamente, certamente, por ser um hospital, né? Exige tudo isso. E às vezes isso pode até impossibilitar algumas coisas, e às vezes não, né? Às vezes pode facilitar. Tudo depende também um pouco da diretoria do hospital, de conseguir recursos, né? Certos, apropriados para a gente, né? Não é simplesmente a gente entrar numa sala e começar a fazer, né? Pegar qualquer coisa e atender os pacientes. Não. Tem todos os protocolos e padrões que a gente tem que seguir. E como que é isso aí? É isso aí no hospital que você está trabalhando, que deve ser agora ainda tudo muito novo, por ser um hospital novo, né? Às vezes esses padrões ainda estão sendo desenvolvidos, porque foi ainda inaugurado com antecedência, né? Como que está sendo isso para você, para a equipe da TO? Quando eu estava no pronto-socorro, inicialmente, eu iniciei o serviço lá, então antes tinha uma terapeuta ocupacional, mas que ficava mais na área infantil, então quando eu entrei, foi com uma ideia de realmente implementar o serviço da terapia ocupacional no hospital, para que todos pudessem conhecer o serviço, não ficar apenas na brinquedoteca, por exemplo, que faz parte do trabalho da TO, também Sim, o trabalho na brinquedoteca, mas, assim, realmente atender, porque tem outras demandas no hospital. E pensando num pronto-socorro, que pensa, nossa, qual o trabalho da terapia ocupacional num pronto-socorro? E foi um sim, grande desafio, porque é algo muito geral, e aí, então, pensar em estruturar esse serviço, tá, bora lá. Então, da demanda inteira do hospital, o que que eu preciso atender? Então, foi por aí que eu fiz o caminho. Então, primeiro eu identifiquei quais eram os principais diagnósticos, qual que era a demanda e o perfil desse hospital. Então, eu percebi que por ser um pronto-socorro, a maior parte das internações e que tinham de grande relevância para a TO era o AVC. E eu falei, olha, sou a única TO do hospital, estou iniciando agora, vou começar no AVC, vou apostar nele para eu conseguir disseminar o meu trabalho. E sim. aí, o que deu super certo, tanto é que eu estou lá, fez um ano em fevereiro, e eu já tenho mais 2 terapeutas ocupacionais comigo agora, nesse novo hospital. Então, decorrente desse trabalho que deu para desenvolver lá. E por ter o AVC, tem a confecção das órteses que eu estava fazendo lá no Utiliza muito hospital. recurso, né?
Muito, bastante. Tanto a tecnologias assistivas no geral, como a própria órtese, que eu fazia bastante lá. O Tá? que também foi do zero, porque não tinha nada lá. Então, como em São Bernardo somos um complexo hospitalar formado por 4 hospitais, então eu fui conversar com as outras TOs que também eram uma para cada hospital, e aí eu fui entender como que funcionava. Tá? E aí nos organizamos para conversar de fazer a compra das placas, então foi um processo bem mais demorado até que a gente conseguiu padronizar isso. É, pegando valor de órteses, qual que compensava, estudar quais placas seriam para cada caso. Então, assim, no E começo foi bem isso difícil. foi tudo junto com a diretoria do hospital. Isso vocês conseguiram fazer junto com a diretoria, todo esse Exato. projeto, essa organização, né? Exato. E no começo foi difícil porque para pensar no que era preciso, no material, no tipo de placa. Então, assim, quando eu entrei no hospital, a gente conhece essas mais comuns, Ezeform e tal, mas tá, mas qual que é para um caso neurológico, por exemplo? Porque no complexo, cada hospital tem a sua especialidade. O meu é o pronto-socorro, mas tem um hospital que é materno-infantil, então tem a UTI neonatal, que é outra espessura de placa, etc. E saber qual placa para cada hospital. Então, nesse início foi mais difícil. Por exemplo, uma coisa que fez toda a diferença é que eu tô aí na primeira turma da Monza Órtese. Assim, depois que eu fiz o curso, fez toda a diferença, porque aí fala todos os materiais, qual placa, para que serve cada uma, Deu os uma luz. materiais. Com certeza, porque Que bom. eu não sabia nem a diferença. Então, só de você ter o roteiro, tá? O que é essencial para o ambiente de trabalho e os materiais que você precisa, cada placa para cada tipo. Então, isso fez toda a diferença. Se eu tivesse feito o curso lá no comecinho, quando a gente estruturou esse trabalho, já seria muito mais organizado lá atrás. Mas Bacana, hoje, muito bom. Não, e é interessante assim que também não, às vezes estruturar um serviço em várias redes, não só onde você está no pronto-socorro, mas as outras unidades, né? Já é difícil organizar um. Imagina vários, né? Eu imagino a dor de cabeça que vocês assim tiveram e assim é gostoso também, prazeroso, né? Saber que ainda você tem uma equipe por trás que está te apoiando, que está te dando esse suporte, né? Então isso é muito legal. A gente se sente, né, com ganas, como dizem os espanhóis aqui, para conseguir ainda mais, né? E fazer fornecer um bom trabalho, né? Que legal. E que bacana. Então, depois desse projeto, vocês já estão conseguindo receber esses materiais, vocês já estão desenvolvendo, digamos assim, esses recursos. sim, desde que a gente estruturou o projeto, quantas placas mais ou menos precisaria ali a cada, por exemplo, 3 meses. Então, eles compram uma quantidade de placas para durar os 3 meses e sempre vão repondo. A gente não precisa mais solicitar essa compra. Então, a gente Tá? pede tanto de 3.2 para atender essa demanda mais da neurologia, quanto de 2.4, 2.0 para UTI NEO. Então, para atender aí a demanda pensando em complexo. E aí essas placas chegam em um hospital e a gente reparte entre o complexo e para poder estar usando. Então, a nossa primeira prioridade desse projeto foi fazer a solicitação das placas, que é algo mais caro e que é o grande recurso, né, que a gente estava precisando. E aí a questão que mais ficou assim, que hoje também o que o curso me ajudou muito, as tesouras e tudo mais, porque antes a gente não tinha como tudo era muito novo, então a gente não tinha estruturado que tesoura melhor comprar, principalmente para o termoplástico frio, por exemplo, a panela. Como eu não sabia quer dizer, não tinha parado para pensar que é muito melhor uma panela, por exemplo, quadrada do que a redonda. Então, na época, eu falei, preciso de uma panela elétrica. Comprei a redonda e estava usando, o que quebra um ótimo galho, dá para fazer as órteses no Ajuda, hospital. sim. Mas a quadrada, que é muito mais anatômica, o espaço é melhor para o tamanho do pedaço da placa que a gente corta para poder estar fazendo.
E aí, desde que a gente estruturou esse serviço, então tem as placas, tem a panela. E aí, hoje nós só temos 2 panelas em cada no complexo, então se um precisa, a gente acaba mandando, que a maior demanda é no meu hospital, que é o pronto-socorro, e no hospital de clínicas, que lá tem tem cirurgias lá. Então, a demanda maior são nesses dois. Sim. Microcirurgias. Perguntaram aqui, Kimberly, quantas placas mais ou menos vocês solicitam? Essa solicitação de material, vocês conseguem por mês ou é por leilão? Porque onde eu trabalhava era por leilão. Então, como que funciona? Mas você sabe explicar mais ou menos para a gente como que funciona essa solicitação? Olha, em média, pelo que a gente tinha combinado lá com a TO, se eu não me engano, chegam umas 3 placas de órtese por mês, mais ou menos. Então, que dá pra gente Conta estocar. também, deve ser também pelo número de pacientes que vocês atendem. Vocês devem ter uma forma de indicadores, né? De quantos pacientes no qual precisa confeccionar órtese naquela unidade, na outra unidade, e assim eu acho que cada unidade vai ter uma solicitação diferenciada também, né? Sim, é bem diferente cada unidade. E a principal demanda nossa são nos adultos, porque a UTI NEO, como é uma pele mais frágil, então são raros os casos assim que a gente acaba usando, então é bem menor a demanda, por isso que esses 2 hospitais têm maior, por conta do AVC, então no adulto a gente usa bastante, e lá devido às cirurgias ortopédicas, e até os casos de AVC, às vezes que precisam de uma neurocirurgia, acabam indo para lá, por esse outro hospital também. Então, Ah, teve que pensar em tudo isso. Pedir mais placas, por exemplo, 3.2, pensando nos adultos. Então, geralmente vem 2 placas 3.2 e uma placa só, 2.4, por exemplo, 2.0, entendi. para a gente poder usar. E aí, Exato. geralmente, vem E às 3 vezes por mês. apresenta um outro caso, mesmo adulto que apresente outro caso, que você precisa de uma placa mais fina, né? Ah, Que sim, legal, que interessante. A Rita perguntou se é um hospital público, é um hospital municipal, né? sim. Não é nem do governo, é do município de São Bernardo, né? Então, Ou é do o governo? de é que dá, não é do município, porque ele é da fundação. O complexo hospitalar é da fundação, que é de Santo Tá, André também. E agora esse hospital de entendi. urgências tem o apoio também da prefeitura do governo, então, do governo do estado de São Paulo. Então, Entendi. acaba sendo até do estado Eu vou até mesmo. colocar aqui um parênteses que eu vi na televisão que esse hospital, eu vi não, né? Minha mãe comentou comigo, porque quando eu saí de São Bernardo, hospital, tá, eu sou de São Bernardo, né? Pra quem não sabe, eu sou de São Bernardo. Eu fico com muito orgulho de ver isso. É coisa de batateiro mesmo, né? É. E quando eu saí, né, de São Bernardo, o hospital estava no chão ainda, né? E quando eu voltei, né, agora nessa temporada, tava, nossa, tava gigante. Eu falei, gente, isso é um monstro. O hospital é muito grande, né? Muito. E foi considerado como um dos hospitais de referência para a Covid-19, né? E fala então agora um pouquinho para a gente, até que passou no Fantástico, não sei se foi no Fantástico, no Jornal Nacional, Passou. não sei, como referência nos atendimentos de pacientes de Covid-19. Uhum. E como que está sendo o trabalho da terapia ocupacional, né? O seu trabalho lá, Kimberly, com esses pacientes? Vocês vão diretamente nos atendimentos de leitos de unidade de terapia intensiva ou enfermarias? Como que está sendo o trabalho de vocês lá? Então, um dos motivos também para a contratação de mais profissionais é exatamente pelo tamanho. Para você ter uma ideia em metros quadrados, o meu hospital original, que é o pronto-socorro, cabe 5 dele dentro do novo. Então, assim, É muito grande, é realmente é muito muito grande. grande. É um É muito quarteirão de grande. hospital. Exato, é muito grande. Então, esse foi um dos motivos também pela contratação de mais terapeutas. E a gente foi. O bacana é que a gente entrou assim que o hospital inaugurou, a gente já estava lá, já iniciou o trabalho lá. Então, a gente teve que remodelar toda a nossa estrutura de intervenção, tanto de paramentação e etc. Tá? Então, agora a gente tria todos os pacientes, porque
diferente do hospital anterior, antes eu olhava principalmente por ser sozinha e não dar conta do hospital inteiro, eu olhava o diagnóstico, que era o AVC, foi a forma que eu encontrei de atender a maior demanda e divulgar mesmo o trabalho da TO. E aí, nesse hospital, como não tem um diagnóstico, todos são o mesmo, e aí você tem que realmente identificar a demanda individual. Então, nós triamos o hospital inteiro atualmente, então todas as UTIs. Atualmente somos em 7 UTIs lá. Nossa Senhora! 7 UTIs e 2 andares de enfermaria. Tá. Você vai fazer alguma pergunta? Não, não, eu Ah, tô surpresa mesmo. para você ter uma ideia, a gente estava até contando hoje E 3 TO, atendendo toda essa demanda. 3 TOs. E aí a gente até contou hoje os leitos ocupados, tem 132 leitos ocupados, contando UTIs e enfermaria. Só de Covid. Só de Covid, do hospital inteiro. E, ó, de um mês que entrou, o hospital começou com, se eu não me engano, com 1 ou 2 UTIs e, assim, metade de um andar para enfermaria. Hoje já somos 7 UTIs e 2 enfermarias, cada uma mais ou menos com que dá para ocupar 55 leitos, mais ou menos. Então a gente tria o hospital inteiro para entender essa demanda, até por ser uma demanda nova, e porque quem vai nos dizer qual é a demanda para TO é o paciente, né? Seja Claro, a do. partir daquilo que ele está precisando naquele momento, né? Exato, É, porque não é uma receita de bolo, assim, para não, Covid você faz isso. Não não, existe. não, Então, não. é muito do que. E é muito TO, porque assim, você precisa analisar esse sujeito, o contexto dele, qual é a demanda que ele nos traz. Ai, Então, é muito interessante porque é totalmente. É um desafio, mas é muito gostoso porque, apesar de ser um cenário novo, você vai ser TO, que é o seu puro ali, de ver as atividades, o cotidiano. Então, é muito, muito legal. e eu acho que você entrou agora num tema, assim, num tema não, enfatizou agora uma colocação que é como terapeuta ocupacional, como a nossa profissão é importante na área do contexto hospitalar. Como realmente a gente ajuda, proporciona, né, ganhos, não só para o paciente, mas também para toda a equipe médica, né, não médica de enfermagem, como o nosso trabalho é realmente essencial, né? Então, eu acho que a nossa profissão nunca foi tão vista como está sendo vista agora, né? A gente, claro, a gente vê a importância também dos nossos colegas fisioterapeutas que estão aí, né, trabalhando também duro e ajudando muito esses pacientes, mas também essa questão, né, dos terapeutas ocupacionais estarem aí sendo essenciais para atender esses pacientes de Covid-19. E me fala, então, pensando nisso tudo, né, que você comentou aqui para gente, não só da confecção de hortes, mas em relação a tecnologias assistivas também, né, outras tecnologias assistivas, né, como de posicionamento, né, como que vocês começaram a perceber a importância de adquirir novos materiais, outros recursos para ajudar esses pacientes internados? Então, tudo começou nessa migração, nessa pandemia. Então, a demanda do hospital em si reduziu muito, porque aqueles casos assim que eram, na verdade, demanda de UPA, UBS, que acabava sendo diretamente transferido para um pronto-socorro, mudou totalmente o fluxo. Então, eles começaram a restringir o que era realmente demanda de pronto-socorro, acabou fazendo com que fizesse da forma certa. Então, a demanda do hospital caiu consideravelmente, até porque, por exemplo, os casos de AVC que eu estava acompanhando, eles atendia realmente o que era essencial e mandavam embora para casa por conta da pandemia. Por conta disso, nós estávamos nos planejando para o hospital novo e para Tá. essa demanda de Covid. E aí, como eu estava um pouco mais ociosa devido a essa transição, a equipe da enfermagem estava muito assim, da fisioterapia. Estava muito assim, como que a gente vai fazer? Porque estão estudando a manobra prona dos pacientes do Covid. Então,
tinha todo um estudo, tinha as face shields também, naquela época que tinha os vídeos circulando de como confeccionar. E aí eu já fui me infiltrando, falei, opa, peraí, faço parte. E aí eu já Posso comecei a entrar ajudar, na... posso colaborar. Eu já me enfiei, já dei as caras e falei, não, peraí, que eu posso ajudar vocês. Ó, tem um vídeo aqui assim, que foi uma TO que fez, uma TO que mandou, inclusive da posição prona. Eu tenho colegas que estão fazendo isso em outros hospitais, que já tinha iniciado o processo. E foi nesse momento perfeito, assim, de transição, que tava todo mundo assim, aí tinha todos os equipamentos da fisioterapia, tinha uma série de preocupações que não dava para focar ali na confecção dos coxins, por exemplo. Então eu falei, pera, isso faz parte da minha atuação, então vou começar esse trabalho. Então eles falaram, na época eu não fazia ideia do que era essa manobra, aí eu fui estudar, ver como que funcionava, peguei vários materiais de grupos que eu tinha, e aí eu fui pegar uma média, cortei, mostrei para fisioterapia, eles, olha, pelo que parece que dá para se virar, e aí a gente foi adaptando nesse meio do caminho para a demanda, porque Conforme tem... foi utilizando, foi vendo as modificações necessárias, né? Exato, porque às vezes a gente cortava modelos muito grandes e gastava muito, e o que acontecia também é espuma, porque a gente usa, pelo menos lá no hospital, o que a gente conseguiu usar, que era fácil acesso, que estava lá disponível no hospital, era o colchão, caixa de ovo, que já é usado nos leitos. Então, a gente aproveitou... Oi? Para evitar escara, né? Pontos de pressão. Exato, então a gente aproveitou materiais que já tinham no hospital, aí eu peguei, recortei, então inicialmente eu comecei sozinha, e aí fui mais ou menos tirando um padrão para tentar tirar uma medida, mas o que dificulta, porque é isso, não existe receita de bolo, e aí tem paciente que é mais obeso, que é mais emagrecido, então tudo isso faz muita diferença. Foi E parte aí, da a sua prática foi ali no momento, né? Cada caso era uma prática nova, praticamente, né? Praticamente. exato. E aí foi desenvolvendo. Hoje, dentro da tecnologia assistiva, então, nós, terapeutas ocupacionais, somos totalmente responsáveis pela produção desses coxins para a pronação. Tá? E, inclusive, nós temos tido feedbacks muito bons de fisioterapeutas e médicos que fazem plantões em outros hospitais. Por exemplo, tem uma fisioterapeuta que deu feedback pra gente dizendo que lá no outro hospital que ela trabalha, usam esses coxins em gel, que eu imaginava, nossa, deve ser maravilhoso. É em gel, tudo certinho e tal. E no fim, ela falou que o que nós confeccionamos, como é sob medida, assim, tem um padrão, Você tem. consegue realmente, né? Acomodar as estruturas, né? Exato, e deixar tudo em posição funcional, tudo bem certinho. Ela falou que o nosso não abre escara e esse em gel abre nos Olha outros que hospitais. interessante, gente. Nossa, muito bom esse feedback mesmo, porque às vezes, né, pode ajudar outros profissionais de outros hospitais, que toda essa questão do Covid-19 é uma coisa nova para todo mundo, né? É novo para todo mundo, para médico, para físio, para TO, para enfermeiro, para todos os profissionais da área, né? Então, é interessante essa troca por isso mesmo, né? Às vezes, como esse recurso deu super certo, está tendo, né, bons resultados, pode ajudar outros hospitais que não tiveram ainda esse feeling, esse pensamento, às vezes, né? Pensando que às vezes aquele realmente material, às vezes, por ajudar em outros fatores, por ser muito bom, às vezes, em outros fatores, poderia também ser bom para aquilo, mas que não necessariamente está sendo suficientemente bom, né? Mas que legal, isso é uma troca, realmente deve ser um feedback muito gostoso de receber, né? Nossa, demais, porque principalmente os médicos, são plantonistas. Então, assim, cada dia acaba sendo. Na UTI até que tá ficando um diarista, mas tem muitas questões de rotatividade dos médicos. E, assim, muitos nos trazem esse feedback. Nossa, no hospital que eu trabalho não tem TO. Pô, faz muita diferença o trabalho que vocês fazem, porque é adaptado para aquele paciente e assim, a gente tem recebido muitos feedbacks bacanas. Que E o que legal.
E como a gente atende a 7 UTIs e além de toda a enfermaria, apesar de sermos apenas 3, todo mundo sabe que tem enterro no hospital. Isso é muito bacana pelo momento que estamos vivendo. Então, e outra coisa muito interessante, eles viram que a gente fazia algo muito, vamos dizer assim, muito prático. Então, funciona, é muito efetivo, faz toda a diferença na manobra, até porque a pronação é uma das últimas medidas para um paciente grave na UTI. Assim, pensando Coloca, antes. quando a paciente fica pronada, é quando realmente ele está num estado um pouco mais avançado da doença. Tá muito, na verdade, assim, é quando tá muito grave. Então, eles já fizeram diversas abordagens que não deram certo, o paciente está evoluindo em estado muito grave. Uma das últimas abordagens dele é a pronação. Então, assim, se não for algo efetivo, o paciente pode ir a óbito. Então, tem que ser algo que tenha espaço para ventilar o oxigênio no pulmão. Então, assim, tem que ser muito bem pensado, muito bem elaborado, para que não é só uma almofada para colocar o paciente de barriga para baixo. Não é isso. Exato. E essa análise é muito bacana pela terapia ocupacional, que consegue realmente analisar isso. E, inclusive, por essa confecção nossa, por exemplo, a enfermagem acabou pedindo pra gente, por que vocês não fazem coxim para decúbito lateral? Enfim, dando outras ideias. E aí, a Já gente, como terapia. E o que é bacana é o raciocínio de terapia ocupacional, porque assim, a gente tem que pensar que a gente não somos profissionais confeccionadores. Nós somos terapeutas ocupacionais antes de tudo isso. Então, a gente conversou com a enfermagem e falou: olha, você não acha que isso seria interessante ver com o hospital? Porque assim, é um posicionamento no leito, é essencial, é preciso essa mudança de decúbito para o paciente, evita uma série de questões, úlceras, enfim. E o decúbito lateral, por exemplo, não é algo que impacte na função do paciente. Então, a gente tem que deixar isso muito claro, porque a gente não pode entrar na empolgação e sair confeccionando tudo que pedirem para a gente. Tem que ser algo Tem que ser tudo assim, avaliado, né? Muito bem exato. avaliado. Então, isso foi algo que a gente, pera, não é assim que funciona. Aí que a gente mostrou isso para a equipe, eles, não, é verdade, é o hospital que tem que ver, porque tem uns próprios que às vezes dá para comprar com capa, que facilite o trabalho deles também, mas também pera, nosso trabalho tem uma função, tem um significado, e nesse caso, a pronação é muito importante, porque é uma questão de sobrevivência do paciente, e se a gente não posicionar, vai impactar na funcionalidade dele, que é o trabalho da terapia ocupacional. Então tem que deixar. E o bacana é deixar isso muito claro para a equipe. Que legal, que bacana. E é isso que você falou, né? É priorizar a funcionalidade, né? Às vezes o paciente tem tantas coisas ali naquele momento, né? Precisa ver tanta coisa que não necessariamente aquilo seria o ideal trabalhar, né? Às vezes priorizar outras coisas primeiro e depois pensar nisso, né? Principalmente pacientes que estão internados e que exigem uma série de cuidados, né? Agora, mais ainda os pacientes de Covid. Nossa, que legal! Todo mundo aqui está falando, nossa, que show, parabéns! Também falo, Kimberly, parabéns, estou aprendendo muito, muito Ai, que mesmo. bom, obrigada. É muito legal ter essa troca, até que eu falei no começo, né? Que a gente está aqui para isso, para aprender, para trocar. E vou repetir, essa questão do Covid é muito nova, né, na prática de todos os outros profissionais da área da saúde. Então, a gente poder disponibilizar essas trocas, essas experiências, né, práticas aí do dia a dia e ter esses resultados significativos que está ajudando, que está, né, melhorando. Nossa, é muito bom mesmo. E esses recursos que vocês estão usando para né, para fazer esses coxins, essas adaptações dos leitos, vocês recebem já o hospital ele já tinha esse trabalho de fornecimento, ou vocês tiveram que solicitar mais ainda por causa do aumento da confecção desses recursos? Então, na verdade,
apesar de ser um trabalho muito novo, agora temos 3 cabeças pensantes, então a gente sempre discute muito. E uma coisa que uma das minhas colegas trouxe, ela até falou assim, Kimberly, a gente precisa estruturar isso, porque a gente vai gastar muito material. E lá a gente tem muita autonomia, a gente pode solicitar o material porque é algo que já existe. Então, basicamente, é o colchão, a capa do colchão para poder higienizar esse coxim e malha tubular, estilete, coisas assim, que já existem no hospital. Porém, não dá para a gente sair confeccionando a livre demanda sem ter um controle. Então, não dá para eu confeccionar um monte, deixar disponível e use quem quiser e também Não é livre. Não é produção, assim. né? Não é produção em estoque, né? Exato. Então, a gente fez todo uma capacitação para a equipe, mostrando o que era. Então, inicialmente não dava para a gente deixar livre em cada UTI, por exemplo. Então, a gente orientou a equipe de fisioterapia, de enfermagem, que a gente estava fazendo a confecção, e a gente, quando fosse porque assim, a pronação não é decidir pronar e vou virar daqui a pouco o paciente. Tem todo um preparo, tem que fechar a sonda do paciente, tem que ter todo um cuidado para poder virar esse paciente Esse em paciente prona. não. Então, a gente precisou contabilizar quanto material, então a gente tá se organizando para fazer, e tem conseguido nesse mês, tem sido bem bacana, porque a gente faz uma solicitação para o almoxarifado do hospital e sai uma folha do material. Então a gente guarda essas folhas para no final do mês, olha, esse mês a gente usou tantos colchões, tantas capas e tudo mais. Coloca tudo isso numa planilha para caso o hospital, olha, por que que vocês estão usando tanto? A gente tem o nome do paciente, o setor que foi usado, qual material, qual o código desse material que a Maravilhoso. gente solicita no sistema, porque é isso, a gente não deixa lá livre e a gente monitora. Então, a gente, por exemplo, a gente passa diariamente nas UTIs, tem algum planejamento, alguém vai pronar, se apresenta, tudo certinho. Ah, hoje não tem ninguém, ou então, olha, vai ter. Eles já sabem solicitar a gente no sistema. Inclusive, tem um planejamento para o final de semana, como nós. Já tem um padrão, literalmente, né? De Isso encaminhamento, de solicitação. Que legal. Isso foi construído junto com a equipe. Então, eles solicitam, a gente deixa. Agora, como a equipe está toda ciente das UTIs, a gente deixa um reserva no arsenal que tem em cada UTI com os materiais. Então, hoje dá para deixar assim. No começo não dava, porque, por exemplo, eles abriam e usavam, sei lá, por exemplo, no conforto médico para travesseiro. E a gente tinha tido um maior trabalho e eles usavam para outros fins. Então, foi um trabalho realmente em conjunto para eles entenderem a importância e tem todo esse controle, porque no momento ainda não foi questionado sobre a cobrança, mas nós já nos antecipamos referente a isso, aos materiais, tudo bem Tá. controladinho inclusive para formar indicador da terapia ocupacional. Perfeito. Quanto mais você consegue captar, né, organizar esses indicadores, mais materiais, mais recursos o setor de terapia ocupacional vai conseguir com esse hospital, né? E eu acho interessante você pontuar isso também, que muitos terapeutas, a gente já escutou várias vezes falar, ah, vai ser muito difícil conseguir isso em hospital público. Gente, é um hospital público, né? É, Novo ainda, né? Que não tem nada implementado, nada padronizado. Então, querendo ou não, deveria ser mais difícil, né, Kimberly? Né? Que é padrões assim que já são estabelecidos em outros hospitais que está há muito tempo. A gente tem mais facilidade, mas é um hospital novo, público, deveria ser mais difícil ainda. Então, eu acho que é uma forma de você colocar uma sementinha aí na cabeça do pessoal que nada é impossível. É possível, sim, né, conseguir realizar esse tipo de trabalho. Tudo depende do quê? De projetos, correr atrás, conversar com a equipe, mostrar para a equipe, para a diretoria do hospital, da importância do terapeuta ocupacional nesses leitos de unidade de terapia intensiva, não, né, não só que você falou no começo que era importante naquele momento você estar ali com a demanda de pacientes
de acidente vascular encefálico, mas que a situação mudou completamente com a atuação atual do mundo, né? Então, e como isso, o terapeuta ocupacional de uma demanda, né? Vamos parar para pensar aqui, né? Uma demanda de pacientes de acidente vascular encefálico. A gente foi lá para a UTI trabalhar com pacientes internados COVID. Então, e olha como está sendo essencial esse trabalho. Então, isso é muito legal, né? Mostrar que não importa o nosso trabalho, a gente consegue proporcionar grandes, né, recursos, né, para os nossos pacientes e para a equipe, para o hospital, né, em qualquer setor, literalmente, Exato. né? E a gente vê o paciente, a gente não vê só aquilo, né, que ele tem, né? Não é tratar, é proporcionar função, né? Estar ali, ajudar naquilo que for possível. A gente tem uma visão mesmo, digamos assim, a gente não olha aqui, né? A gente olha mais periférico, tudo, né? Eu falo que tem um olhar periférico, assim, não é aquele olhar fixo, né? E isso que faz a diferença da nossa profissão. Com Que certeza. legal! Gente, eu queria saber de vocês se alguém tem alguma pergunta para Kimberly. Como é bom conhecer mais um espaço da terapia ocupacional, só me faz ficar mais apaixonado por nossa profissão. Nossa, nem me Ah, fala. que delícia. É muito bom ouvir isso, né? É muito Muito. gostoso ouvir isso. Vamos ver se alguém tem alguma perguntinha para Kimberly. Gente, alguém tem alguma pergunta para fazer? Eu aprendi muito aqui. Nossa Senhora. E continua com esse trabalho maravilhoso, hein? É, e E eu tô depois contar aproveitando, mais. Depois com contar mais. certeza. Eu tô Pra aproveitando gente. para divulgar bastante, tanto no meu perfil pessoal, pensando em atingir familiares, amigos, porque é um momento que todo mundo está ciente desse momento mundial mesmo que estamos passando. Então, eu estou aproveitando esse momento para divulgar, colocar as caras mesmo numa linguagem um pouco mais acessível e tanto aqui no TO na vida real quanto no pessoal mesmo para atingir o máximo de pessoas que eu conseguir, porque a gente tem que aproveitar oportunidades e nada melhor do que a gente estar fazendo um grande trabalho essencial nessa pandemia. E Exato. é muito importante. Você estava até falando da demanda do AVC, né? Nessa relação com o Covid hoje. E o engraçado, só que não, a questão é que hoje a gente tem percebido que tem uma grande relação do Covid com o AVC. Então, tem acontecido muito essa relação, tem vários casos, ainda não sabe justificar o real motivo disso, Olha mas, só. por exemplo, teve um paciente na UTI que foi extubado pelo Covid, né? Tava melhorando o quadro clínico e na extubação teve um AVC. Então, esses são Entendi. os casos que a gente precisa, por exemplo, estar acompanhando ali na UTI assim que possível na extubação e na enfermaria, porque esse paciente, além da recuperação do Covid, tem ali o AVC que acabou se desenvolvendo na internação. Então, e vem outras coisas também, né? A gente está vendo também que algumas sequelas do Covid também, né? Não é só ali na parte da internação também, a gente já está vendo outras coisas onde a terapia ocupacional vai ajudar muito também, né? Que vai ser os retornos desses pacientes aí no hospital, né? Que Sim, vai estar lá no ambulatório também para passar com atendimento com toda a equipe reabilitadora, físio, TO. E é importante a gente entender essa conexão mesmo. Que legal, né? Que bacana. Eu acho que é isso que é legal. Os centros médicos estão tentando realmente pontuar tudo isso, anotar, né, todas as relações para entender um pouco mais o que acontece com o desenvolvimento dessa doença, né? O que a gente tem que se preparar para o futuro. A gente também está muito preocupado com agora, né? Mas a gente também tem que se preparar lá na frente, o que vai acontecer, porque vai vir uma demanda da gente depois pós-Covid, né? Então, a gente tem que ficar preparado também em relação a isso. E é isso que é bacana, né? A gente já começar a estudar, se aprimorar, e é isso que é fundamental, né, Kimberly? Você falou, ai, porque eu não sabia na hora, eu fui lá ver, eu comecei a entender qual material usar, o que eu tinha ali disponível, como que eu poderia fazer, e ali
saiu uma tecnologia assistiva que está dando super certo, né? Então, Super. que legal. Parabéns. Tem uma pergunta. Obrigada. Depois da alta desses pacientes, vocês continuam acompanhando eles no ambulatório? Ambulatoriamente? No hospital, a gente está se programando porque está tudo muito novo, então todo mundo foi se preocupando com a maior demanda ali no momento, e agora está surgindo muita necessidade de, inclusive, orientar os familiares, dar algum tipo de treinamento, orientação, cartilha, para os familiares e até para essas famílias no pós-alta, porque isso, neste começo, não estava sendo realizado e houve essa demanda trazida. Ah, E aí, no caso, eles não retornam para nós, porque em São Bernardo a rede de saúde é bem organizada. Então, assim, tem um ambulatório para atender esses pacientes, só que, claro, pela pandemia estava interrompido, que é o SER, Centro Especializado de Reabilitação aqui. Porém, estava fechado, inclusive as TOs de lá e os outros profissionais foram remanejados para os hospitais para ajudar a gente na demanda, o que ajudou olha que bastante, porque em interessante. cada hospital ficou 2 TOs. Então, todo mundo, uau, tem TO no hospital, porque às vezes uma só não conseguia atingir todo mundo. Então, essa Olha pandemia até nisso ajudou, assim, a males que vem para o que bem. vem para bem. E aí, então a gente não faz esse acompanhamento pós-alta, porque esse trabalho pela rede é feito pelo SER, só que está retornando tudo agora, então esse é um outro impacto também que vai trazer, que são pacientes que já haviam tido alguma questão antes ambulatorial, que vão retornar agora, junto com todos esses que estão indo de alta agora. E aí o que a gente está tentando fazer para minimizar um pouco desse impacto também a gente inclusive teve uma reunião hoje, que a gente vai ter uma reunião diária entre a equipe multidisciplinar para conversar sobre os pacientes, os critérios que necessitam de cuidados pós-alta, para a gente, em conjunto, fazer uma capacitação para essa família, porque não adianta a fono lá chamar, Perfeito, oi, família, é assim, assim, assim. perfeito. Aí outro dia TO, oi, família, e chamá-lo no hospital cada Não, vez. é perda de tempo de todos os profissionais que poderiam estar fazendo, né, atendendo uma outra demanda naquele momento, né? E facilitar também a comunicação entre vocês e esses familiares, né? Maravilhoso, maravilhosa essa ideia, que bacana, E muito aí a legal. gente vai discutir diariamente esses pacientes, e aí liga para a família, ela vem uma única vez, todos nós damos a orientação pertinente, por exemplo, uma questão que está surgindo muito, que já estamos formando cartilhas, é sobre conservação de energia para esses pacientes devido ao cansaço para realizar as atividades de vida diária. Então a gente montou uma cartilha para entregar para esses pacientes e familiares. E porque precisa desse cuidado, a gente não consegue monitorar um a um nesse pós-alta, nem fazer um acompanhamento, mas minimizar o máximo possível esse impacto, a Não, gente e quer tentar garantir. outra coisa, vocês estão fazendo um trabalho preventivo, né? Porque o que acontece também muito que a gente lê, né, do Covid, é que ele tem essa, né, essa piora, daí tem a melhora e pode surgir uma grande piora do quadro, né? Então, se você consegue dar essas orientações, promover para o paciente todo esse trabalho de conservação de energia, poupar que ele gaste realmente energia, que principalmente essa parte cardiorrespiratória, né? Ele pode prevenir esse pico normalmente, que ele não tem uma piora no estado de saúde dele, né? Que importantíssimo isso, que legal. Que legal, hein? Olha, tá vendo cada coisa que a TO pode fazer, né? Não é só também pensar na parte de confecção de órtese, mas também é cada detalhezinho que faz uma grande diferença na saúde do nosso paciente, né? Que Sim. bacana. A Évore falou, já vi algumas cartilhas, achei bem top. Que legal, gente. Alguém tem mais alguma pergunta? Que o nosso tempo também, a gente tem só alguns minutinhos. Boa Nossa, noite. passou rápido. Nossa, muito, né? É gostoso. Quando a gente começa a conversar assim, é muito bom.
Aqui, ó. Vou... Ai, peraí. Tem muitas perguntas, meu Deus. Peraí. Depois da... Já falamos, boa noite. Vocês compartilharam essa cartilha em algum lugar? Estou tentando fazer uma cartilha como essa. Ou é uma coisa que vocês desenvolveram lá no hospital? A Então, ver, na então. verdade, 10 minutos, ai meu Deus, tá bom. Na verdade, a gente desenvolveu essa cartilha da semana passada para essa. Então é algo muito recente, por isso que eu também ainda nem divulguei, e tanto é que nem essa reunião para cuidados para alta, a gente teve a reunião hoje para poder começar a realmente fazer essas reuniões e agendar esses cuidados com a família para alta na semana que vem, na segunda. Então é tudo muito online. E assim que eu tenho materiais, por exemplo, esse passo a passo de coxinha, o tamanho, tudo certinho da tecnologia assistiva que estamos fazendo no hospital já está no Instagram. Porque a gente fez, padronizou, deu certo, tivemos devolutivas. E aí, para não ficar cada hora publicando ou divulgando informações que podem dar errado. Então, a gente vê a maior quantidade de acertos dentro daquilo que a gente está tentando. E aí, eu divulgo aqui sempre que eu posso. Então, por exemplo, dos coxins tem aqui no Instagram. E esse da cartilha, a gente vai sentar, porque essa cartilha é uma TO Ainda nossa está que tá num. sendo desenvolvida, digamos assim. Está em fase de desenvolvimento ainda. Isso. E aí a gente vai sentar, porque nós em complexo, apesar de sermos em 4 hospitais, somos muito unidos. Então, nós, terapeutas ocupacionais, nos alinhamos primeiro para estar fazendo. Então, por exemplo, a gente está elaborando, inclusive aproveitando essa pandemia e esse cenário novo, estamos elaborando protocolos e POPs de terapia ocupacional para fundamentar o nosso trabalho. E aí, tudo isso eu quero divulgar aqui, porque é uma construção dentro da terapia ocupacional. E aí, inclusive, essa cartilha e outras mais que a gente for fazendo, porque tem os cuidados pro AVC também, né? E que tem muito essa relação com o Covid e pela minha demanda no pronto-socorro. E aí tem esse cuidado, porque hoje a família é, não sabe nem o que é uma sonda, porque antigamente as familiares iam lá, visitavam o paciente e via a sonda. Agora eles nem sabem, nem imaginam o que é uma sonda. Então, como ensinar tudo isso, como falar, e é um bombardeio de informações, isso também tem que ser muito bem estruturado, Exato. porque senão. O paciente fica perdido, o acompanhante fica perdido, né? É verdade, Exato. é Então, verdade. assim que tiver tudo bem consolidado, eu vou divulgando e vou compartilhando essas informações com vocês. Aí até a reabilitação terapia ocupacional perguntou, reabilito, terapia ocupacional perguntou onde que é essa divulgação. É no meu Instagram profissional, que é o TO na vida real, que é literalmente a realidade da terapia ocupacional, É bem porque não é legal. fácil. E aí eu vou compartilhando tudo aqui, das tecnologias assistivas que a gente for fazendo, órteses que nós precisamos voltar, e ainda mais nesse cenário atual de Covid, né? Que muda também a questão dos materiais, higienização e tudo mais. Como realizar esses protocolos, né, de higienização, de atendimento, de confecção, de órtese, porque tudo isso mudou também, né? Como levar os materiais até esse centro de unidade de terapia intensiva, ou se vocês vão fazer num determinado, né, lugar diferente, enfim. São protocolos que são estabelecidos conforme essa pandemia, né? Conforme a situação atual, né? Ai, que bacana. Nossa, eu acho que não só eu, mas muita gente sugou muita informação boa, aprendemos muita coisa hoje. Obrigada, Kimberly, novamente, por estar aqui com a gente. Não tá Ah, na mão. imagina! Estou muito feliz de estar aqui compartilhando Muito feliz informações. que o curso agregou um pouquinho, ajudou um pouquinho aí no seu projeto do hospital, né? A gente fica muito feliz de ouvir isso, porque colocando um pouquinho do projeto Mãos à Hortes é isso, né? A gente quer tentar colocar e mostrar que não é uma coisa única, né? A gente tem várias possibilidades no mundo de confecção de hortas e que a gente pode agradar não, agregar muita coisa, né? E é uma coisa assim que a gente fala, mas diferenciar tipos de termoplástico.
A gente vai falar sobre essa semana uma live sobre termoplástico, né? Como a diferenciação do termoplástico é importante na prática de confecção de órtese, né? Ainda também no contexto hospitalar, a gente vê como isso também diferencia, né? O trabalho da TO também. Que legal! Aí, só aproveitando sobre o curso, é muito importante todas essas informações, porque, que nem nesse momento hospitalar, a gente tem que pensar prioridades em relação à confecção de órtese. Então, os materiais realmente essenciais e pensando em elaborar um projeto, por exemplo, um hospital público, que é um pouco mais difícil. Acho que qualquer hospital, assim, para você solicitar compra, materiais, você tem que ter tudo isso muito planejado. E o curso nos traz isso desse planejamento, materiais, e como você realmente aproveitar e ser mais eficaz nesse projeto, por exemplo. Então, hoje faz toda a diferença comparado, por exemplo, hoje eu vou iniciar um novo projeto no novo hospital, referente à confecção de órteses, e aí eu já vou ter muito mais noção e direcionamento para esse novo projeto. Que bacana, que legal, que legal. E assim tudo cresce, né? A Com equipe certeza. cresce, a nossa profissão é mais né, vista de outra forma, porque a gente, querendo ou não, até é vista ainda com algumas coisas, com alguns padrões, né? A gente está conseguindo, a gente está sendo muito bem visto agora nessa pandemia, infelizmente, né? Parece que tem que vir uma pandemia para o É, pessoal ver um pouquinho da importância do nosso trabalho no contexto hospitalar. Mas que fico muito feliz, né? Nós da Mata, a gente fica realmente muito feliz. A Kimberly é top, terapeuta de mão cheia, literalmente, já é uma terapeuta de mão cheia. Então, a gente vai encerrar a nossa live de hoje. Nossa, foi maravilhosa. Uma boa noite para todos vocês. Boa noite, Kimberly, obrigada. E, gente, obrigada. falando novamente, o Instagram da Kimberly é TO, na vida real, tudo junto, né? Isso. E tem muito conteúdo bacana lá. Vão E lá ver quem no. tiver dúvida, pode mandar lá também, que eu vou esclarecendo. E conforme vocês forem me trazendo, se eu ainda não tiver material, eu vou elaborando para divulgar lá também e ajudar o máximo que eu conseguir. Então, fiquem à vontade, tá? Ai, que bacana. Isso aí. Salva o vídeo para o YouTube, a gente vai deixar aqui no IGTV, vai ficar salvo. Tá certo? Beijo, gente. Beijo, Kimberly. A gente se vê. Tchau.